O retrato Oswaldo Peralva. Parte 22. Luiz Carlos Prestes. Nessa hora dramática, a principal figura do movimento comunista no Brasil primava pela ausência. Ausência física na reunião do Comitê Central, ausência nas decisões tomadas pelos demais dirigentes, ausência nos debates travados da imprensa do PCB. Enquanto isso, milhares de militantes desarvorados perguntavam por ele: por que Luiz Carlos Prestes não era um dirigente qualquer, eventualmente exercendo a secretaria-geral do PCB? Ele representava para a quase totalidade dos comunistas e mesmo para os ponderáveis setores de nossa população o espelho e a encarnação das melhores qualidades que se atribuíam ao partido: combatividade, honra, inteligência e espírito de sacrifício. Baixo, de compleição atlética, bem apessoado, Prestes nasceu em 1898, no Rio Grande do Sul, e fez o curso de oficial do Exército, na arma de engenharia. Em 1924, participou de um movimento insurrecional, percorrendo todo o Brasil, desde então à frente de uma tropa do Exército, que tomou a designação de Coluna Prestes, até 1927, quando a dissolveu, internando-se na Bolívia. Pelos brilhantes feitos militares dessa coluna e por sua mensagem de liberdade, sagrou-se Prestes herói popular, ficando conhecido no Brasil e até no exterior como Cavaleiro da Esperança. Atraído pelas ideias marxistas, mas não tendo sido aceito nas fileiras do PCB, sob a acusação de ser revolucionário não proletário, e sim pequeno burguês, a princípio sendo depois recrutado, a 1º de agosto de 1934, para o Partido Comunista, à revelia dos dirigentes comunistas brasileiros. Assim ingressou ele no movimento comunista, não como os demais membros através das respectivas seções nacionais, e sim por cima, levado pela mão de seu descobridor, Manuilsky. Nota de rodapé. Dmitri Zakharovich Manuilsky era então secretário do Comitê Executivo do Comintern e responsável direto pelos partidos comunistas latino-americanos. Foi um dos promotores da sangrenta depuração de 1938 na União Soviética. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, foi ministro do exterior da Ucrânia e, como tal, seu representante nas conferências da ONU. Em seguida, foi dado como gravemente enfermo, mas tinha de fato caído no ostracismo e foi mantido na prisão até 1954, quando seu nome apareceu numa extensa lista de condenados reabilitados. Nesse mesmo ano, surgiu nova direção do Dicionário Enciclopédico Soviético, de Vendensky, no qual já constava de novo sua foto acompanhada de dados biográficos indicando isso, total reabilitação. Fim da nota de rodapé. Em 1935, no 7º Congresso Internacional Comunista, Comintern, foi eleito membro de sua comissão executiva. No mesmo ano, recebeu a tarefa de vir ao Brasil comandar a Revolução Nacional Libertadora, que explodiu em novembro. Nos primeiros dias de março de 1936, Prestes e sua esposa, Olga Benário, de nacionalidade alemã, foram presos. Mais tarde, Olga Benário, apesar de se achar grávida, foi deportada para a Alemanha nazista,
sendo lançada ali num cárcere e depois num campo de concentração, onde a assassinaram, pouco antes do término da guerra, numa câmara de gás. Em 1945, com centenas de outros comunistas, Prestes foi anistiado e passou a reorganizar o PCB, sendo eleito naquele mesmo ano senador pelo Distrito Federal. Logo no início de suas atividades parlamentares, em 1946, teve a inépcia de declarar que se o Brasil entrasse numa guerra imperialista contra a União Soviética, os comunistas pegariam em armas contra o governo brasileiro. Declaração essa que provocou uma vaga de protestos indignados no parlamento e na imprensa. Em fins de 1947, antes mesmo de ter seu mandato cassado, mergulhou na mais rigorosa clandestinidade. Em 1950 foi expedido por um juiz federal mandado de prisão preventiva contra ele, coonestando assim a perseguição que já lhe vinha sendo movida pela polícia. Anulada essa ordem de prisão em 1958, voltou a circular legalmente no país e a desenvolver atividades partidárias, embora seu partido continuasse ilegal e ele mesmo sofresse algumas restrições em seus direitos civis, não podendo, por exemplo, candidatar-se a cargos eletivos oficiais. O período de clandestinidade, dificultando uma aferição real dos méritos do chefe comunista, favoreceu um maior endeusamento dele, e eu fui um dos mais ativos de seus endeusadores. Sobre ele escrevi numerosos artigos na imprensa, e até o verbete que hoje consta na grande enciclopédia soviética, apresentando-lhe os dados biográficos, foi escrito por mim em Moscou. Cantei-lhe as façanhas da grande militar, grande político e grande pensador, com um exagero que não era fruto de insinceridade, mas de um misticismo que velara e retocava a realidade, de uma servidão mental que me anestesiava por completo a sensibilidade crítica. Se alguns de seus atos chegaram a me decepcionar, a decepção terá sido passageira, pois eu estava sempre disposto a revelar o que considerava pequenas fraquezas de um grande homem. Só depois de agosto de 56, quando empreendi a revisão de concepções que antes eram ponto pacífico para mim, pude reavaliar também a figura de Prestes e perceber a enormidade das deformações causadas em sua personalidade pela máquina infernal do bolchevismo. Já em 1930, sem pertencer formalmente às fileiras do PCB, por ele se orientava e adotou pessoalmente a mesma posição absurda daquele partido. Qual fosse a não participação num embate que afetou toda a nação, a pretextos de que a Revolução de 1930 era de origem imperialista. Nota de rodapé. Ao se iniciar o movimento para a sucessão em 1930 do presidente da República Washington Luiz, e tendo este interferido na escolha de seu antecessor, os estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba organizaram a Aliança Liberal, que indicou a candidatura de Getúlio Vargas à presidência da República. Essa candidatura foi derrotada, o que se atribuiu a fraudes determinadas pelo governo. Iniciou-se então em 3 de outubro de 1930 um movimento armado que terminou vitorioso a 24 do mesmo mês. Vargas, à testa do governo provisório, começou uma série de reformas sociais, assegurando numerosos direitos aos trabalhadores,
e modificou o colégio eleitoral, instaurando o voto secreto, o voto feminino e a justiça eleitoral especial. Fim da nota de rodapé. Substituir Bernardes ou Washington Luiz por Getúlio. Assim, um acontecimento... Perdão. Pulei um pedacinho, pessoal. Retornando. Ainda 8 anos depois, em carta ao tenente Severo Fournier, dizia este disparate: no entanto, que se conseguiram eles com o movimento de 1930 substituir Bernardes ou Washington Luiz por Getúlio. Nota de rodapé. Luiz Carlos Prestes, Problemas Atuais da Democracia, página 24, Rio. Fim da nota de rodapé. Assim, um acontecimento que assinalou nova etapa na história de nosso país, para ele não passou de uma substituição de homens no poder. Regressando de Moscou em 1935 e encontrando um ambiente propício ao desenvolvimento da Aliança Nacional Libertadora, Prestes apelou para a quartelada, provocando a derrotada das forças esquerdistas e oferecendo à reação o pretexto de que necessitavam, e se serviu para instaurar no país uma ditadura policial que se prolongou por pouco menos de um decênio. Em 1945, em consequência direta do prestígio militar da União Soviética no mundo e da auréola de heroísmo e martírio de que vinha cingido após 9 anos de prisão, Prestes colocou-se à frente do PCB e obteve grandes vitórias partidárias. Elegeram uma bancada de 1,5 de parlamentares federais. Fizeram surgir centenas de comitês populares no país. Tiveram notáveis conquistas de posição nos meios sindicais. Organizaram uma vasta rede de jornais no país inteiro. Participaram de numerosas câmaras parlamentares de âmbitos estadual e municipal, sendo majoritários nas eleições em várias grandes cidades. Nota de rodapé. As organizações compostas de pessoas das mais variadas origens sociais, dirigidas por comunistas ou simpatizantes. Seus objetivos, declaradamente, eram lutar pelas reivindicações mais imediatas de uma rua, um bairro ou de um edifício. Para o PCB, era uma forma de organização capaz de fortalecer sua retaguarda, como sindicatos, por exemplo. Esses comitês desapareceram por completo após a legalização do PCB. Fim da nota de rodapé. Além disso, foram prestigiados pela adesão de alguns dos nomes mais consagrados dos círculos intelectuais e suas hostes atraíram consideráveis parcelas da classe operária e da pequena burguesia. Mas todos esses êxitos, proporcionados por uma situação objetiva toda especial, foram sendo malbaratados pela inabilidade política de Prestes e de seus auxiliares mais graduados. Começaram proclamando seu próprio monopólio das ideias progressistas e só aceitavam aliados que se conformassem de antemão em ficar sobre a hegemonia comunista. O resultado é que se isolaram e já em abril de 1948 o próprio Prestes perguntava desarvorado: por que diminuiu a partir do pleito de 2 de dezembro, de eleição em eleição, com raras exceções, num outro lugar, a votação obtida pela legenda de nosso partido? Um ano depois, voltava a lamentar-se: orgulhávamos de nossos 200 mil membros.
Íamos ficando em geral a reboque dos acontecimentos que repetidamente nos surpreendiam. Assim aconteceu a 7 de janeiro de 1948, quando a cassação dos mandatos. Nota de rodapé. Problemas. Número 9, página 81, Rio. Número 19, junho-julho de 1949, página 68, Rio. Fim da nota de rodapé. Sim, éramos todos testemunhas de que o ambiente indicava que o registro do PCB ia ser cassado. Mas Prestes, até o último minuto, afirmava que não. E com tal convicção, com tal cegueira, que não providenciou sequer a retirada da sede central do partido, dos documentos mais importantes. Tais imprevidências fizeram com que a polícia se apoderasse do fichário de membros do PCB e pudessem assim prejudicar e perseguir atrozmente milhares de pessoas simples que tinham ido buscar nas fileiras do PCB a esperança de melhores condições de vida. A propósito da cassação do registro do PCB, Diógenes Arruda relatou-nos, a mim e a um jornalista brasileiro que se achava em Moscou em 1956 o seguinte: à vésperas do julgamento, o juiz Rocha Lagoa, que relatou o processo e votou pela cassação, pedira 200 mil cruzeiros para votar a favor do PCB, mas Prestes não aceitou a barganha, porque não acreditava na ilegalização do partido. E quando o tribunal por 3-2 pronunciou seu veredito, Prestes teve uma surpresa e um desgosto tamanhos que, segundo ainda afirmou Arruda, falou-se em suicidar-se. Tais são alguns exemplos da inabilidade e imprevidência política de Prestes, que levaram seu partido a definhar, de derrota em derrota, até ficar reduzido a isso aí que está. Poder-se-ia pensar que, embora mal político, talvez fosse um bom teórico da questão econômico-social. Entretanto, verificou-se que suas teses principais neste domínio, sendo apenas o transplante mecânico de teses gerais levantadas nos organismos internacionais do comunismo, sofreram o mais robundo desmentido. Por exemplo, em 1946 esteve prestes no Brasil, presente o senhor Nelson Rockefeller. Foi ao Senado e ali conversou com vários senadores, inclusive com Prestes, ante o qual defendeu o ponto de vista de que era necessário mecanizar a agricultura brasileira. Prestes replicou que isso seria impossível, porquanto os proprietários de terra não iriam empatar capital em máquinas, que lhes seriam mais caro que a mão de obra existente em abundância no campo. Ora, nessa ocasião existiam no Brasil menos de 5.000 tratores. Atualmente, 14 anos após essa afirmativa, já sobe mais de 60.000 o número de tratores em nossa agricultura. Outra afirmação repetidíssima por Prestes era de que o capitalismo não poderia desenvolver-se de modo algum no Brasil, enquanto não fizesse a reforma agrária, o único meio que ele via de ampliar o mercado interno. Ora, ninguém poderá negar a importância da reforma agrária para o desenvolvimento da economia capitalista. Mas transformar isso num dogma é de uma ignorância infinita. Já seu mestre Lenin encarava o problema de modo diferente ao afirmar: com a economia mercantil constituem-se unidades econômicas heterogêneas, aumenta o número de ramos da economia
e diminui quantidade de fazendas que cumprem idêntica função econômica. Esse desenvolvimento progressivo na divisão social do trabalho é elemento fundamental no processo de criação do mercado interno para o capitalismo. E adiante concluiu: a divisão social do trabalho é, pois, a base de todo o processo de desenvolvimento da economia mercantil e do capitalismo. Nota de rodapé. V.I. Lenin, O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, capítulo 1, itens 1 a 3, edições em línguas estrangeiras, Moscou. Fim da nota de rodapé. Foi assim que a realidade brasileira pregou uma boa peça no chefe comunista, pois enquanto ele vivia a falar no atraso progressivo do Brasil, os fatos e as cifras indicavam o oposto. Segundo uma publicação da ONU, na década que se seguiu à determinação da última guerra mundial, a taxa média anual de expansão de nossa economia foi aproximadamente 5%. Ou seja, mais que o dobro da taxa histórica do desenvolvimento nos países industrializados. Nota de rodapé. The Economic Development of Brazil. 2, página 3, New York, 1956. Fim da nota de rodapé. Em suma, o que se supunha ser um pensador brilhante, um teórico dos problemas econômicos nacionais, era apenas um vulgarizador de teses gerais, que ele aplicava de modo unilateral, superficial e esquemático. Ai, porém, de quem ousasse discordar dele. Tendo construído uma poderosa máquina de difamação e seguindo fielmente a linha tática stalinista, Prestes agredia furiosamente a todos os homens progressistas que não se submetessem aos interesses PCBistas ou que lhe fizessem restrições. A difamação mais corriqueira era a de agente do imperialismo americano. Vítimas dessa infâmia foram, entre outros, o senhor Juracy Magalhães e os dirigentes do Partido Socialista Brasileiros, João Mangabeira e Domingos Velasco. Somente porque declarou: "Não acredito que na melhoria de nossas condições econômicas, não acredito nessa melhoria, sem uma ampla injeção de capital estrangeiro." O atual governador da Bahia foi qualificado de conhecido agente do imperialismo yankee. Nota de rodapé. Problemas, número 9, página 21. Fim da nota de rodapé. Aos outros dois, Prestes assim tratava: "Na arena política, acaba de aparecer no campo do imperialismo aqui em nossa terra mais um lidador voluntário e decidido para o combate do anticomunismo sistemático. Trata-se agora do senhor Domingos Velasco." E de outra feita escreveu: "O imperialismo sabe tão bem avaliar a vantagem da permanência desse estado de coisas que já utiliza agora a demagogia socialista do senhor Mangabeira, sua submissão à reação e ao imperialismo." E quanto à revista Panfleto, quem sempre se distinguiu por uma posição de esquerda e na qual até colaboravam jornalistas e escritores comunistas, o caso chegou a ser cômico. Um dia, seu diretor Lorival Coutinho recebeu a visita de um policial, que fora intimidá-lo a comparecer na Polícia Central,
sob a suspeita de estar publicando a propaganda subversiva. Coutinho tirou então da gaveta o último número de Problemas. Assinalou uma página em que Prestes asseverava estar aquela publicação a serviço do imperialismo e pediu-lhe que a mostrasse ao delegado de ordem política e social. O agente da polícia foi-se embora e nunca mais voltou a importuná-lo. Essa agressividade delirante da parte de Prestes só encontrava paralelo nas arengas com que outrora, em seus bons tempos, o chefe fascista Plínio Salgado ameaçava de castigo até aos indiferentes. E essa identidade não era casual. Ambos pensaram sempre de acordo com a natureza dos regimes que pregavam, isto é, de modo totalitário. Todo dirigente comunista é, por definição, um homem modesto, sem vaidades nem ambições pessoais. A modéstia é a auréola do revolucionário, proclama-se. Por conseguinte, uma das qualidades de Prestes seria necessariamente a modéstia, e nós, jornalistas e escritores comunistas, nunca nos esquecíamos, em nossos escritos, de destacar-lhe essa virtude. Entretanto, era ao menos de estranhar que esse homem tão modesto permitisse aos seus companheiros de direção e a todo o partido chamarem-no publicamente em sua presença de gênio, guia genial e outros títulos grandiloquentes que provocavam o riso das pessoas mais sensatas. Recordo-me de uma manhã, de uma reunião no Comitê Central, ocorrida poucos dias após a eleição no Distrito Federal, em começos de 1947. Os comunistas elegeram então uma bancada de 18 vereadores para uma Câmara composta de 50 membros. Mas o secretário-geral do PCB achou que isso não bastava e, enumerando os pontos fracos da campanha eleitoral, reclamou, referindo-se a si mesmo na terceira pessoa e à maneira indígena. Além disso, os camaradas não utilizaram bem o prestígio do camarada Prestes no Distrito Federal. A tirada espantou-me, mas olhando em torno vi que todas as outras pessoas pareciam ter percebido aquilo com naturalidade. Afinal, quase todos ali eram mais antigos que eu no partido. Tinham mais experiência. Então procurei com meus próprios recursos uma explicação e arranjei uma. Algo complicada, que transmiti a mim mesmo e me dei por satisfeito. É que sua modéstia era tamanha que ele, Prestes, fazia abstração de si mesmo. Tornava-se impessoal, via em si apenas um instrumento do partido, tanto que falava de si próprio, não na primeira, mas na terceira pessoa. Também me chamou a atenção a pessoa que ele deu uma parte do deputado Pereira da Silva, na Assembleia Constituinte em 1946. Discursava Prestes em torno de sua posição no caso em que o Brasil participasse numa guerra contra a União Soviética, quando seu aparteante salientou que na Rússia ele não poderia defender com plena liberdade como estava fazendo aqui semelhantes ideias. A isso Prestes retrucou com veemência. Na Rússia eu seria marechal no Exército Vermelho se não tivesse morrido na guerra. Quer dizer, nem capitão nem general, nada menos que marechal. No mesmo discurso, Prestes asseverou que as ideias não se arrancavam pela força e acrescentou, a título de exemplo: ficou provado isto agora mesmo no Brasil. Durante 10 anos meu nome foi silenciado por ordem do DIP. Em nenhum jornal podia publicar algo sobre minha pessoa.
Em julho de 1943, minha mãe faleceu. Meu advogado, Dr. Sobral Pinto, quis divulgar o fato, inserindo no Jornal do Comércio pequena nota. Foi permitido o registro, porém com a condição de que não se dissesse que era a mãe de Luiz Carlos Prestes. De que valeu toda essa opressão? De que valeram esses 9 anos de perseguição? Esses 23 anos de vida clandestina no Partido Comunista? Se em 10 meses de vida legal, durante o ano de 1945, esse partido progrediu rapidamente e passou de um partido clandestino de 3 a 4 mil membros para um partido com mais de 100 mil, que levou às urnas 600 mil votos nas últimas eleições. Nota de rodapé. L.C. Prestes, Problemas Atuais da Democracia, página 292, Rio. Fim da nota de rodapé. Note-se que, em lugar de dar exemplo da perseguição aos comunistas em geral, porque outros também sofreram, e alguns mais do que ele, decidiu exemplificar com sua própria pessoa, num evidente pendor para a autobiografia. Poderia formar-se mesmo uma antologia com os exemplos citados na primeira pessoa pelo Sr. Prestes, uma antologia bem digna do título Eu. Em começos de 58, ao voltar legalmente à circulação, foi o chefe PCBista entrevistado pelo jornalista Lourival Coutinho, em quem fez estarrecedora afirmativa de que o malogrado golpe comunista de novembro de 35 impedira a implantação do fascismo no Brasil. Ante a estupefação do repórter, que lhe recordou a ditadura do Estado Novo instaurada em novembro de 37, Prestes afirmou à guisa de explicação: quero dizer, se o regime instaurado então no Brasil fosse realmente fascista, com todas as monstruosidades que caracterizavam um regime dessa natureza, eu, evidentemente, não teria sido poupado, e deste modo, creio que a estas horas não estaria aqui vivição, conversando com o senhor. Nota de rodapé. Revista Panfleto, número 1, junho de 1958, página 52, Rio. Fim da nota de rodapé. Como observou o jornalista durante a vigência do chamado Estado Novo, cerca de 17 mil brasileiros foram vítimas de sicários que cercavam Vargas e aos quais nunca Vargas puniu. Os comunistas, principalmente, foram os que mais padeceram naquela época ominosa. Revista Panfleto, número 1, junho de 1958, página 53, Rio. Entretanto, como o senhor Prestes foi apenas preso e não torturado e fuzilado, como numerosos correligionários seus, então não houve fascismo, pois ele é o grande, o maior, o único ponto de referência político na vida brasileira. Pelo visto, o líder comunista tomou demasiado ao pé da letra a asserção de Protágoras, para que o homem é a medida de todas as coisas. Ainda em começos de outubro de 1959, a caminho da China, foi o homem metro interrogado por jornalistas franceses sobre a situação brasileira e concedeu que havia atualmente um poucochinho de democracia no Brasil, como provava o fato de que, processado judicialmente, mas gozando de liberdade condicional, obtivera a permissão do juiz para ausentar-se do país. Algum tempo atrás, em plena luta contra o culto à personalidade,
Na discussão pública que se iniciara no PCB em outubro de 1956, ele escreveu uma carta aberta ao Comitê Central, de que fazia parte e que o elegera secretário-geral, colocando-se soberanamente acima do CC e de todo o partido, ao asseverar lá de cima de si mesmo: confio no Comitê Central, que saberá cumprir seu dever, como deposito igualmente uma confiança sem limites no partido em seu conjunto. Jornal Imprensa Popular, 25/11/1956, página 3, Rio. Assim, não era ele que devia merecer a confiança do PC e do CC. Ao contrário, o CC e o PC é que deveriam merecer sua confiança. L'État c'est moi, dizia o rei Sol. O partido sou eu, dizia esse rei da modéstia. Com muita propriedade, afirmou um publicista que o bolchevismo tem uma concepção policial na história, o que está no centro dos acontecimentos, o que tudo explica e move é a polícia. Daí que o adversário sempre se lhe apresente na pele de um agente da polícia ou a ela ligado. Daí também que a ditadura soviética e as das repúblicas populares assuma a forma de uma ditadura policial. A concepção do bolchevista Luiz Carlos Prestes sobre o desenvolvimento da história é igualmente uma concepção policial. Eis aqui, muito solenemente, como ele explicava a ação dos adversários do comunismo do Brasil ao longo de todo um quarto de século. Em seu informe ao 4º Congresso do PCB, em setembro de 1954, ele dizia a certa altura: nesses 25 anos, o inimigo tratou sempre de utilizar nossos erros para reforçar as posições de seus agentes infiltrados em nossas fileiras e para tentar dividir ou mesmo liquidar o partido. Além dos movimentos trotskistas que procuraram em 1937 explorar o descontentamento causado entre uma parte dos comunistas pela linha ceguista da então direção do partido, que tivemos em 1943 a 45. Os elementos francamente liquidacionistas que, infiltrados em nossas fileiras, e tendo à frente Fernando Lacerda, quiseram aproveitar a situação que então atravessamos para realizar seus objetivos criminosos. Problemas, número 64, páginas 92, Rio. Depois, acrescentou que mais recentemente, quando começamos a fazer maiores esforços no sentido da consolidação política, ideológica e orgânica do partido, tivemos de enfrentar e esmagar as tentativas fracionistas do aventureiro nacionalista José Maria Crispim, que se infiltrou na legalidade do partido, conseguiu chegar à posição de membro do seu comitê central e concluiu o período com estas palavras: desmascarado, não passa hoje de vil instrumento da provocação policial a serviço dos piores inimigos de nosso povo. Tudo são infiltrações, policialismo, serviço ao inimigo. Essa atitude não é de agora, porque não é de agora que ele assimilou ao menos esta parte do bolchevismo. Já em 38, na prisão, dirigiu uma carta ao tenente Severo Fournier, que começava assim: Fournier, escrevo estas linhas a fim de que não fique em falta o amigo que lhe prometeu este bilhete. Confesso-lhe, porém, que eu faço com receio, não por mim, mas pela segurança do próprio intermediário.
Sei que o senhor é amigo do Dr. BV e tenho fundada desconfiança de que ele esteja ligado à polícia. Luiz Carlos Prestes, Problemas Atuais da Democracia, páginas 23, Rio. Embaixo no pé da página do livro em que se publicou essa carta, vinha a nota: BV, Belmiro Valverde. Quem teve conhecimento do que foi a atitude digna e desassombrada desse partido, não obstante ter abraçado para depois repelir o integralismo, só pode encarar com repulsa essa acusação. É interessante notar que, nessa altura mesma da carta, Prestes escreveu o seguinte: será que algum brasileiro patriota poderá negar o desinteresse e o elevado patriotismo de homens como Costa Leite, Barrata, Cílio Meireles e tantos outros? Entretanto, foi o mesmo Prestes que veio acoimá-lo um por um, mais tarde, de policiais, quando divergiam e se afastavam do partido. Costa Leite e Cilo, ainda em 1945. Quanto a Agildo, recebeu o epíteto de policial em março de 1959, em artigo de Prestes publicado no segundo número de Novos Rumos. A facilidade com que muda de opinião em relação aos seus companheiros de luta, passando dos elogios à difamação, não é produto de uma leviandade de caráter, como parece à primeira vista, mas de um misticismo profundo e de um estreito sectarismo, que o levam a pautar sua conduta exclusivamente pelos cânones partidários, pelo que supõe ser o interesse do povo e da revolução, como dizia um de seus mestres. Tudo que ajuda a revolução é moral. Tudo que prejudica a revolução é imoral. Já em 1930, segundo o testemunho do general Góes Monteiro, Prestes delatou oficiais com quem conspirara, logo depois que mudou de opinião e atitude sobre aquele movimento. Assim contou Góes Monteiro o fato. Em abril, fui chamado a Porto Alegre e me foi dado a conhecer pelo senhor Oswaldo Aranha e meu irmão Cícero, que ali se encontrava, o rompimento definitivo com Prestes. Os senhores João, Alberto e Siqueira Campos iriam a Buenos Aires com o fito de demovê-lo da sua intransigência comunista. Mas tudo seria inútil. Prestes nem sequer devolveu o dinheiro que lhe havia confiado para a compra de armamento e ainda ameaçou denunciar os preparativos da Revolução e os seus antigos companheiros de luta, o que fez mais tarde escrevendo nesse sentido ao ministro de Guerra de Washington Luiz, general Nestor Passos. Pouco tempo depois, achando-se na União Soviética num momento em que se tratavam ali a luta de tendências entre trotskistas e stalinistas, Prestes tomou partido radicalmente a favor dos stalinistas, que estavam no governo denunciando ao partido e à polícia soviética os trotskistas, que procuravam atraí-lo para o seu lado. Esse episódio, conhecidíssimo e enaltecido nos círculos dirigentes do PCB, foi mencionado por alto num artigo bibliográfico, publicado no número 6, janeiro de 49, da revista comunista Problemas, página 9. Na União Soviética, os trotskistas estão infiltrados no movimento operário. Então tentam envolver Prestes. Procuram dificultar sua vida, mostram-lhe as dificuldades como se elas fossem intransponíveis na luta pela construção do socialismo.
Prestes observa tudo isso, ao contrário do que pretendiam os provocadores trotskistas. Reforça ainda mais sua convicção na vitória do socialismo. A denúncia fez dos trotskistas numa reunião de que participou Manuilsky. Granjeou-lhe a confiança dos soviéticos e ele pôde assim ingressar no Partido Comunista. Pode-se, pois, ter já certeza de que se amanhã Prestes renunciar ao comunismo e entrar para um convento, conforme a profecia tantas vezes enunciada pelo senhor Oswaldo Aranha, ele não vacilará em entregar à polícia todo o Comitê Central do PCB, convencido de estar praticando um ato necessário à salvação da humanidade. O Partido Comunista do Brasil chegou a ser, em certa época, o partido mais importante no gênero da América Latina, e Prestes o dirigente comunista mais famoso desta região. Quando, em 49, se restabeleceram os laços entre o PCB e o PCOS, os dirigentes soviéticos trataram de utilizá-lo para chamar à ordem alguns partidos comunistas da América Latina, que andavam fazendo as coisas por conta própria. Mas esses partidos, embora submissos ao de Moscou, não se conformavam com a tutela de Prestes. Nesse sentido, houve amargas queixas tanto de Codovilla e de Cera, representante argentino do Cominform, como do costarriquenho Manuel Mora. Aliás, mesmo antes do restabelecimento das ligações com o PC soviético, Prestes já posava como dirigente máximo latino-americano e ministrava-lhe gratuitamente lições ao PC argentino, sustentando uma fração contra a outra e dando apoio aberto a Perón, que era então combatido pelos comunistas argentinos. Estava eu um dia numa das casas do aparelho do PCB, quando Diógenes Arruda me entregou para datilografar em papel de seda um artigo de Prestes, que atacava duramente o PC argentino. Informou-me Arruda de que o artigo era para ser publicado no órgão do Comintern e que se tratava de assunto mais que secreto. Posteriormente, somando as informações que Cera, como com outras informações do próprio Arruda, vim saber da história completa e pude concluir que Sivolobov havia praticado uma chantagem contra Codovilla, utilizando Prestes como instrumento. O PC argentino não era tão submisso ao PC soviético como o brasileiro. Guardava até certo ponto uma aparência de personalidade. Por isso mesmo, enquanto os comunistas brasileiros tudo obtinham de Moscou, inclusive cursos na Escola Superior do PCOS, em turmas de até 50 pessoas. Os argentinos eram tratados a pão e água. Em certo momento, Sivolobov arquitetou um meio de dobrar os argentinos. Mandou Prestes escrever esse artigo, afirmando que seria publicado no Por uma Paz Duradoura por uma Democracia Popular. De posse do artigo, mostrou a Codovilla, dizendo-lhe: o camarada Prestes nos pediu para publicar este artigo. Nós o lemos, achamos que está justo e vamos publicá-lo. Parece que Clodovila cedeu no essencial e então Sivolobov declarou que iria aconselhar Prestes a não publicá-lo e mandou dizer por Arruda: o melhor é publicar o artigo primeiro no Brasil. O jornal de vocês, depois nós publicaremos aqui. Arruda, que já vivia intrometido nessas manobras brasileiros soviéticos contra os argentinos, recebeu o trabalho de volta, compreendeu que não interessava mais publicá-lo e não se publicou, nem se falou mais nisso. Outro caso. Em fins de 1955, indo a Praga, ali encontrei o chefe do PC da Costa Rica, Manuel Mora. Aproveitei o ensejo para obter informações sobre a política nacional e o movimento comunista em seu país.
Um dia ele resolveu que eu iria jogar xadrez com ele, e como eu não soubesse sequer o nome das peças, ele tudo me ensinou pacientemente, até que pude, com minhas próprias forças, enfrentá-lo numa partida. Antes de mover uma pedra, ele meditava muito, e no intervalo de cada jogada ia comentando, como que por acaso, a interferência aberta de Prestes em assuntos relacionados ao PC de Costa Rica, que aliás adotava o nome de Vanguarda Socialista Popular. Nem me lembro como ele desviou a conversa para esse ponto. Estávamos falando sobre o tempo, o calor do Brasil e a eterna primavera costarriquense. De súbito, não me lembro a pretexto de quê. Numa situação delicadíssima e complexa. Numa situação delicadíssima e complexa, com o país em guerra civil, só mesmo quem estivesse lá, dizia-me ele, poderia conhecer todas as nuances, sobressá-las e opinar com segurança. Por isso ficamos surpreendidos com o artigo que Prestes publicou em Problemas, naquela ocasião, criticando-nos de modo tão categórico e tão acerbo, aparentado um conhecimento de causa que de fato lhe faltava. O desconhecimento de Prestes, prosseguiu ele, movendo outra peça, chegou ao ponto de verberar a atitude do PC do Haiti por haver decidido autodissolver-se, quando o partido que ele criticava não era o verdadeiro Partido Comunista, mas uma associação de aventureiros que adotara também o nome de comunistas. Assim, naquela região, onde nós conhecíamos esses detalhes que naturalmente eram ignorados de vocês, lá no sul, a crítica de Prestes nem pôde ser levada a sério. No final do jogo, eu tinha perdido não só a partida, como a moral. Sentia-me abatido e ridículo, como se fosse eu o autor do malsinado artigo. Pois não dizia Lenin que o partido responde por todos os comunistas e cada comunista isoladamente responde por todo o partido? Essa imponência de Prestes que o levava a interferir assim na vida dos demais partidos comunistas latino-americanos contrastava fundo com sua subserviência política e intelectual ante os soviéticos, abdicando mesmo da faculdade de pensar com a própria cabeça para se transformar num títere de burocratas opacos como Sivolobov. Até no PC ele se deixava arrastar pelo nariz. Com efeito, durante todo esse tempo de clandestinidade, exagerando as medidas de segurança, Prestes só mantinha contato com Arruda e depois com Amazonas também. Oculto e distante, a blasonar que se achava no coração do continente, ele desempenhava o papel de presidente de honra da agremiação stalinista, emprestando a popularidade de seu nome e a sua própria assinatura para cobrir todos os desatinos cometidos por um bando de aventureiros submissos a Moscou. Esse bando se intitulava pomposamente de Núcleo Dirigente do Partido.